Olá, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje eu quero falar com você sobre salvação. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o tempo da gente buscar a salvação não só para nós, mas para nossa família também, para os nossos amigos, para todos aqueles que estejam perto de nós. Esse é o tempo da gente se humilhar diante de Deus. Esse é o tempo da gente se desviar dos maus caminhos, abandonar o pecado. Esse é o tempo da gente renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Esse é o tempo de voltar para Deus. Esse é o tempo da gente buscar a face de Deus, ser como crianças na presença de Deus. Amar a Deus acima de tudo, priorizar a presença, buscar o reino de Deus. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Santidade não tem nada a ver com a saia longa até o pé, não tem nada a ver com o coque. A santidade é um estilo de vida que eu decido viver para Cristo e não para mim. Santidade é algo que agrada a Deus. Santidade nunca saiu fora de moda. Santidade, Deus pede que nós venhamos a entrar, a viver em santidade com Ele. E a palavra que eu tenho para você hoje, Mateus 7:13, diz assim: tem duas portas, é a porta estreita e a porta larga, o caminho largo e o caminho estreito. Ser salvo é fácil, difícil é manter-se salvo. Por isso a gente tem que ter fé, perseverança, coragem e determinação. E aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Não aceitar Jesus por um tempo e depois sair da presença de Deus, mas aceitar Jesus e continuar firme no propósito e na presença dele. A palavra diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então Jesus, ele faz essa comparação dessas duas portas e desses dois caminhos. O caminho estreito, ele sempre vai exigir da gente mudança, arrependimento, abandono dos pecados. Ele vai exigir da gente santidade. Esse é o caminho estreito. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama à mudança. Esse é o evangelho. O evangelho, ele confronta nossas vidas. Ele dá uma sacudida para que a gente venha enxergar, se arrepender, se desviar do mal. Já o caminho largo, ele te dá liberdade para você fazer o que você quiser, para você ser quem você é. Mas são passos que você dá à perdição, são passos largos. E hoje eu venho trazer essa mensagem a você, você que ouve essa palavra de Deus. Qual é a porta que você escolhe? A porta da vida eterna, da salvação, ou a porta da perdição, onde você não precisa se arrepender, onde você não precisa mudar, onde você só precisa ser quem você é e ser feliz fazendo o que você faz. Hoje eu venho aqui te dizer que nós precisamos entrar pela porta estreita, que é o caminho da salvação. Nós precisamos ter fé, nós precisamos mudar, nós precisamos ser encorajados a entrar por esse caminho apertado, estreito, mas nos levará até Cristo. A escolha está diante de você. Deus, ele não vai pegar você pelo braço e vai forçar você a entrar pelo caminho estreito. Não, porque nós já somos adultos suficiente, maduro para escolher por onde é que a gente entra. E hoje eu quero te dizer, por onde que seus pés têm te levado? Aonde você já observou os caminhos que você tem andado? Deus, ele te chama para uma vida de santidade. Deus, ele te chama a uma vida de mudança.
Deus, ele te chama a uma vida de arrependimento. Entra pela porta estreita, porque a porta estreita são poucos os que vão entrar, mas a porta larga, a porta da perdição, são muitos que vão entrar. E qual é a sua resposta? Qual é a sua decisão hoje? Você vai entrar pela porta da salvação, onde você verá Cristo, ou você vai entrar pela porta da perdição? Qual é a sua escolha? Hoje eu vou deixar essa mensagem com você. Que Deus te abençoe. Que você tenha sabedoria para escolher qual é a porta. Qual é o caminho? Jesus, ele é o caminho. E ele te chama para essa porta, a porta estreita. Talvez você me diga, mas está tão difícil de servir a Deus, está tão difícil. Mas esse é o caminho. Servir a Deus não é difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem que renunciar ao pecado, a gente tem que abandonar aqueles pecadinhos de estimação, a gente tem que desviar do caminho torto e entrar na presença de Deus. Talvez você ache que é difícil, mas não é difícil. O caminho com Deus é um caminho bom, é um caminho que te honra, é um caminho que te dá vida eterna, é um caminho que te dá paz. A paz que o mundo te oferece é passageira, mas a paz que Deus ele te oferece é eterna. As coisas que Deus tem para você é eterna, não é passageiro. Então não troque o caminho certo pelo caminho duvidoso, pelo caminho do erro, pelo caminho da perdição. Amém? Que Deus te abençoe. Quero deixar essa mensagem, que você tenha sabedoria para escolher a porta certa.